Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dando continuidade ao nosso curso de termometria, medida de temperatura, aula de número 6, as escalas relativas usuais. Então, retomando a aula anterior, em que iniciamos o estudo com a escala Celsius e a escala Fahrenheit, vamos deixar a escala Kelvin para a próxima aula, aula de número 7. Vimos que Celsius, ele utilizou o valor de 0 grau para o ponto de gelo e para o ponto de vapor ele utilizou os 100 graus Celsius. Isso é a nível do mar, a pressão atmosférica de 1 atm, Se a gente for para outras altitudes, isso vai mudar. Então, para calibrar um termômetro na escala Celsius, é indicado que se faça a nível do mar. E ele subdividiu a sua escala em 100 partes, e por isso a gente chama de escala centígrada. E cada partezinha dessa ele chamou de 1 grau Celsius. Já Fahrenheit, conta a história que Daniel Gabriel Fahrenheit, ele utilizou, a escala dele 0 grau Fahrenheit para uma temperatura um dia mais frio que fez de inverno lá na Islândia. E 100 graus Fahrenheit ele utilizou para a temperatura febril de sua esposa, que estava ligeiramente febril. E aí ele fez a calibração do seu termômetro. Mas quando ele foi comparar com os pontos fixos, isso deu 32 graus Fahrenheit para ponto de gelo. E para ponto de vapor isso deu 212 graus Fahrenheit. Meio maluquinho, Usar a temperatura febril da esposa e a temperatura num dia muito frio não ficou muito fixo, Aí depois ele teve que calibrar com outros termômetros, ou melhor, ele pegou o termômetro dele e foi ver que temperatura batia para ponto de gelo e ponto de vapor, e aí deu esses valores aqui meio aleatórios, e aí dando uma subdivisão de 180 partes. E uma partezinha dessa ele chamou de 1 grau Fahrenheit. Percebemos claramente que cada uma marcação dessa, 1 grau Celsius, não equivale a 1 grau Fahrenheit. De forma alguma, porque 100 graus Celsius, uma variação em Fahrenheit de 100 graus equivale a uma variação em Fahrenheit de 180 graus. Então, não posso dizer que uma variação de 1 grau aqui, 1 grau aqui. Alguém diz, a temperatura subiu 2 graus Celsius. Significa que em Fahrenheit ela subiu 2 graus Fahrenheit? Claro que não. A gente tem que ter uma relação aqui de variação de temperatura em Celsius para variação de temperatura em Fahrenheit. Então, facilmente aqui fazendo o produto dos meios pelo produto dos extremos, a gente encontra que 180 graus vezes a variação em Celsius sobre 100 é igual a variação em Fahrenheit. Dando uma simplificada aqui, dividindo, significa dizer que uma variação, em Celsius é 1,8 vezes a variação em Fahrenheit. Uma variação em Celsius é 1,8 vezes em Fahrenheit. Não entendi, professor? Muito simples. Se, usando essa relação aqui, pega a relação, vamos anotar ela aqui. Eu estou dizendo que 1,8 vezes a variação em Celsius equivale à variação em Fahrenheit. O que eu estou dizendo é o seguinte. Vamos dizer que se a variação em Celsius foi de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius, ou seja, variou 10 graus Celsius, de 20 para 30. A temperatura variou quanto? A variação em Celsius foi de 10 graus Celsius. Em Fahrenheit vai ser de quanto? Só substituir esse valor de 10 aqui. 1,8 vezes 10 vai dar a minha variação em Fahrenheit.
A variação em Fahrenheit foi de 18 graus Fahrenheit. Ou seja, para uma variação de 10 graus Celsius, a variação em Fahrenheit é de 18. Se a variação em Celsius for de 1 grau, a variação em Fahrenheit é de 1,8 graus Fahrenheit. Certo? Essa relação aqui é uma relação de variação em graus Celsius para variação em graus Fahrenheit. Ela não me diz, se eu quiser saber uma temperatura em graus Celsius é de 15 graus. Em Fahrenheit ela é de quanto? Eu não vou utilizar essa equação. Essa equação é para variação de temperatura em Celsius correspondente a uma variação em Fahrenheit. Se eu quiser saber um valor específico de temperatura, o cálculo é outro, certo? O cálculo seria o seguinte, vamos ver como seria o cálculo. Se eu quiser fazer a relação entre um valor de temperatura em graus Celsius para um valor em graus Fahrenheit, a ideia vai ser a seguinte. Temperatura em Celsius vai de 0 a 100, certo? E a temperatura, vou fazer em vermelho, em Fahrenheit vai de 32 a 212. É importante memorizar de 32 a 212 porque serve como passo a passo para fazer a demonstração dessa fórmula que eu vou fazer agora, certo? Uma temperatura, eu estou usando T, né? O legal é usar θ, mas vamos terminar com T, já que começou com T. Bora lá. Eu quero saber um valor específico, não uma variação. Se a temperatura, uma temperatura aqui em Celsius, equivale a que temperatura em Fahrenheit? A gente faz o seguinte, variações. Essa coluna equivale a essa. Então, essa coluna mede C menos 0. E essa coluna mede F menos 32. F menos 32 é o tamanho dessa coluna e C menos 0. Eu digo que C menos 0 está para F menos 32, assim como a coluna maior, 100 menos 0, está para essa coluna maior aqui, 212 menos 32. Então, aqui vai ficar C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180. Simplificando aqui um zero por um zero, ficou C sobre 10 é igual a F menos 32 sobre 18. Ainda dá para dividir por 2 e por 2. Vai ficar C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Essa é a relação, tá certo? Entre uma temperatura em graus Celsius e uma temperatura em graus Fahrenheit. A outra equação que a gente teve foi 1,8 vezes uma variação em Celsius era igual a variação em Fahrenheit. Essa é para variação. Variou 20 graus Celsius. Quanto variou em Fahrenheit? É só multiplicar por 1,8. Agora, se eu quiser saber a temperatura em um filme americano, língua inglesa, registrava 96 graus Fahrenheit. O que parece ser muito quente. Mas para saber se é muito quente, converta para graus Celsius. Aí eu quero um valor de temperatura para graus Celsius. Aí eu utilizo essa relação. Vamos fazer essa questão? Então, bora lá. C sobre 5 é igual a F menos 32. F vai valer quanto? A temperatura em Fahrenheit foi 96. 96 menos 32 sobre 9. Então a gente faz C sobre 5 é igual. Quanto é 96 menos 32? 64 sobre 9. Fazendo aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos, vai ficar 9C é igual a 64 vezes 5. 300 mais 20. 320. C é igual a 320
dividido por 9. Quanto é 320 dividido por 9? Vou fazer aqui. 32 por 9. 9 vezes 4 passa. 9 vezes 3, 27. Sobra 5. Desce o 0. 50. 9 vezes 6 dá 54. Passa. 9 vezes 5, 45. Sobra 5. O 0 vem a vírgula. 5. E por aí a gente vê que vai dar 35,5, 3 pontinhos, graus Celsius. Que não é uma temperatura absurdamente quente, é uma temperatura quente, mas nada absurdo como 96. É isso aí, as relações são essas duas. Próxima aula, clica aí e a gente vai ver a relação entre Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Valeu!